Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por você me dar alegria, contentamento de poder te ver aqui partilhando culto de louvor e adoração ao Senhor. Deus continue te abençoando, te fortalecendo, direcionando a sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo aí para o livro do profeta Abacuque. Abacuque, considerado um profeta menor, por causa do tamanho, da sua epístola, do seu livro, um livro de pouco volume, foi considerado profeta menor. Essa semana nós tivemos o privilégio de poder estar aqui, refazendo algumas coisas, colocando esse novo cartaz para trazer à nossa memória nosso tempo de caminhada, de existência. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de partilhar algumas coisas, um testemunho pessoal, através da ministração do evangelista Igor. Ele trouxe uma palavra de perseverança àqueles irmãos que eram cristãos no tempo de Atos dos Apóstolos, e ele referendou aqui a passagem de um moço que ele entrou na história bíblica simplesmente porque ele dormiu na janela. Se Eutico não tivesse cochilado ali naquele lugar, tivesse continuado a prestar atenção no que estava sendo ensinado ali, não tivesse dormido, ele não tinha entrado para a história. E é bem verdade, querido, que a nossa história ela não é construída simplesmente de coisas boas, mas muitas vezes de lembranças de tempos difíceis, de desafios. E eu olho para vocês, quem está presente aqui, mesmo você sendo jovem ou tendo mais idade, não tem como você construir a história da sua vida se você não passar por tempos difíceis. Quando nós mudamos aqui para Teoflotone em 1962, não havia aqui nenhum trabalho do cunho metodista. E como nós viemos de uma região, e lá onde a gente morava, na roça, nós éramos assistidos por um pastor da igreja metodista. A minha bisavó, o meu avô, eram membros dessa igreja lá em Eugenópolis. Nós viemos para cá e aqui ficamos um tanto quanto sem congregar, principalmente a minha mãe, porque meu pai não era convertido e eu também era criança, não me entendia muita coisa. Mas de sorte que através da minha avó, da minha família, o trabalho metodista começou aqui em Teoflotone. E hoje pela manhã eu citei aqui pelo menos nome de 10 pastores que passaram aqui em Teoflotone. Homens que, de certa forma, marcaram o evangelho aqui, positivamente e também negativamente. Mas eu só posso contar a história e falar de 20 anos da Igreja Metodista Missionária aqui em Teoflotone, se eu me ater a lembrar dessa caminhada. Foram 15 anos
já como cristão, ajudando na igreja, participando de ministérios na igreja, participando como evangelista na igreja, e mais 18 anos hoje como pastor da igreja missionária. Querido, foram muitos momentos de dificuldade onde a perseverança, ela precisou permanecer. Hoje pela manhã, eu disse para os irmãos que eu me vi muitas vezes como Eutico, sentado na janela, à margem, sem saber que decisão tomar, dormindo nos bancos da igreja, cochilando enquanto alguém pregava o evangelho. Mas a marca da palavra de Deus, ela prevalece. Esses 20 anos que nós estamos aqui, 2 anos sob a direção do pastor Lutero e mais pastor Laércio e mais 18 comigo, nós temos uma história muito bonita para contar. Uma história de desafios, uma história marcada por perseverança, e é assim que a palavra de Deus sobrevive. Se a palavra de Deus chegou até nós nesses dias, foi que pessoas como Abacuque e outros profetas da época tiveram a coragem de escrever e relatar fatos que quem perseverou, quem teve perseverança, entrou para essa história de uma maneira positiva. E aqueles que desobedeceram a Deus, que não guardaram a palavra do Senhor, também entraram para a história de uma maneira negativa. Volte os seus olhos comigo, eu quero ler apenas os versos 17, 18 e 19. Aqui está 17 e 18, eu quero ler também o 19. E eu te peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, não feche. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos reler esses versos. Abacuque capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre do canto, para instrumento de cordas. Deus, eu quero te dar graças pela oportunidade de ministrar essa palavra. Eu tomo posse da oração que a nossa irmã fez aqui ao término do louvor, pedindo ao Espírito Santo para dar condução à palavra. Eu recebo, ó Deus, essa ministração e me coloco à disposição do Senhor, para que a palavra seja anunciada e que ela continue trazendo perseverança para nós. Muito obrigado, Deus. Eu oro e agradeço ao Senhor pela existência da Igreja Metodista Missionária aqui em Teófilo Otoni, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar, querido. A nossa caminhada cristã, muitas vezes é tomada de muitos desafios. E existem coisas que às vezes acontecem com a gente que você não torna público, a não ser quando você precisa evidenciar alguns fatos. E
eu lembro muito bem quando eu estava sendo desafiado para assumir a igreja, e com muito medo, com muita falta de experiência, tive que ouvir muitas pessoas trazer palavras para mim, abençoadoras e confirmadoras do ministério, mas eu sempre dizia: olha, quando Deus falar com você, fala com Ele para falar comigo, porque eu não sou surdo. Eu tenho todas as minhas faculdades equilibradas, eu não quero um ministério por emoção, mas ora a Deus. Querido, mesmo assim, Deus já tinha revelado algumas coisas para mim. Em uma determinada ocasião eu estava num ambiente com muitas pessoas, e Deus me fez olhar para um lado, e Ele apontou e diz assim: você vai apacentar essas minhas ovelhas. É muito difícil entender algumas coisas na caminhada ministerial, como eu entendo que é muito difícil para você hoje também entender algumas coisas que pode acontecer com você. Eu entendo isso perfeitamente. Nós somos normais, somos pessoas, e por sermos pessoas, nós temos a possibilidade de errar, de pecar, de desobedecer a Deus. Mas como pessoas também nós temos a virtude dada por Deus, que através dele eu posso reconhecer que eu erro e pedir perdão e refazer a minha caminhada. Querido, em todo o tempo da história do ser humano, Deus sempre deu oportunidade para as pessoas. Alguns domingos atrás, numa das ministrações, eu falei sobre Salomão. A grande culpa dessa situação aqui vivida por Abacuque foi de Salomão. Ele não pediu Deus riqueza, mas ele pediu sabedoria, e Deus deu ele sabedoria para todas as coisas. E quando Salomão entendeu que ele era o rei daquela época, ele se afastou da presença de Deus, e a queda foi muito grande. Os seus 2 filhos disputaram o trono, houve uma divisão das 12 tribos de Israel. 10 acompanhou um dos filhos de Salomão, e eles fizeram o reino do norte. 2 tribos ficaram com outro filho, e a capital ficou em Jerusalém. E quando você lê a história, você encontra em Reis e em Crônicas todas as citações dos reis que reinaram sobre Israel. E Abacuque foi um homem que exerceu o seu ministério no final do reino de Judá. Abacuque, ele teve alguns profetas que foram contemporâneos com ele. Cito aqui Jeremias, Sanfonias, Ageu, Malaquias, profetas menores. Eles foram contemporâneos desse tempo difícil que o povo passou. Com tudo isso, ao lermos esse texto, ele foi a letra de uma música que foi cantada como desabafo, com tristeza, com amargura no coração. Foi uma música que foi feita para mostrar a realidade de um povo e quanto aquilo estava sendo doído a muitas pessoas. Abacuque, na letra,
ele coloca uma palavra muito importante e que ela dá sentido a entendermos a perseverança. Ele diz: todavia. Todavia significa porém, entretanto, ainda assim, com tudo isso, mesmo assim. São expressões que muitas vezes nós usamos no nosso dia a dia para simbolizar o nosso sentimento em detrimento a ordens, a autoridade que nós repassamos para alguém, seja no nosso trabalho, seja a autoridade recebida de alguém para que nós executemos uma tarefa. Nós lidamos com isso todo dia. Vamos imaginar que lá no seu trabalho você tem alguém que precisa resolver um tipo de serviço e você chama essa pessoa e ela chega para você e diz assim: olha patrão, olha patroa, eu não posso ir. Aí ele diz assim: todavia eu quero que você vá. Não importa a reclamação que você fez, não quero saber o que está acontecendo com você, eu não me importo com as suas coisas particulares, você está aqui para trabalhar, sendo assim eu te mando. Foi isso que Abacuque diz aqui. Todavia, o quê? Quais eram os motivos? Quais eram as queixas? Volte a página aí e me acompanhe aí através do capítulo 3. No versículo 1, Abacuque diz assim: eu escrevo aqui a minha oração sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as suas declarações e me sinto alarmado. Quais eram as declarações? Eu vou destruir o meu povo não me segue, o meu povo não quer compromisso comigo, o meu povo não quer me adorar, o meu povo está trocando o meu nome por outros deuses, não estão indo mais à igreja, ao templo, estão levantando altares de adoração em todos os lugares. Aí Abacuque diz lá: todavia, sabendo que o Senhor tem entristecido com o povo, mesmo assim eu vou continuar aqui, firme. No versículo 4, ele aponta aqui: o resplendor do Senhor é como a luz, raios que brilham e saem das suas mãos, e ali está velado o seu poder. O poder está na mão do Senhor Jesus, o poder está na mão de Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração pertence a Deus. Abacuque sabia disso, e mesmo ele sabendo, ele diz: todavia, eu sei que o Senhor é assim, eu sei que o poder está na mão do Senhor, mas eu sei que o Senhor vai mandar pestes. Se você ler o versículo 5 aí comigo, diz assim: adiante dele vai a peste, vai a pestilência, segue os seus passos. Ele, para fazer tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Mesmo assim, com toda essa calamidade que está acontecendo, eu me ponho na sua presença, eu vou perseverar. Querido, as marcas da Igreja Metodista Missionária aqui em Teoflotone é por perseverança, é por determinação. Nós assumimos um compromisso aqui de espalhar a santidade bíblica. O texto
da nossa logomarca aqui é testemunhando Cristo pela palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso. Querido, nós não podemos existir aqui de uma forma em que você entenda que você vem aqui para a igreja para você fazer alguma barganha com Deus. Não, não é assim que funciona. O nosso compromisso é com o Senhor, a nossa esperança tem que ser no Senhor, nós temos que permanecer sempre firmes no Senhor. Abacuque, ele viveu no tempo do rei Josias. Se você ler em Reis, em Crônicas, você vai ver que Josias tentou resgatar o povo, tentou levantar a autoestima do povo, tentou trazer Deus, entronizar Deus novamente no meio do povo. Não foi aceito. Após Josias, veio Joacás e Jeoaquim. Todos ensinaram coisas erradas ao povo. Todos levantaram postes ídolos dentro de Israel. Todos saíram da presença do Senhor. Todos começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus. Todos esses reis, toda a sua cúpula de governo. Mas tudo isso não foi suficiente para tirar a fé de muitas pessoas naquela época. E Abacuque diz assim: todavia, se Joaquim não quer servir ao Senhor, não quer reinar segundo o Senhor, eu não vou abrir mão da sua palavra. Mesmo que o Senhor traga peste para cá, mesmo que o Senhor não deixe as nossas reses produzir, mesmo que não haja ovelha, não haja vaca, não tenha leite, não tenha carne, mesmo que a terra não produza, mesmo que todas essas pragas assolem sobre nós, eu não vou abrir mão do Senhor. Querida, a Igreja Metodista Missionária existe por causa desse evangelho. E nós precisamos deixar essa marca nos nossos dias para o futuro, porque vivemos tempos semelhantes. No reinado de Jeoaquim, se você ler, você vai deparar com isso. Já estava no 10º ano de reinado de Nabucodonosor. Você encontra essa marcação, se você ler lá em 2 Reis, capítulo 25, você vai ver referências a essas questões. Nabucodonosor marcha contra Jerusalém, faz um cerco contra a cidade, leva tudo que restava de riqueza do templo, destrói as principais casas, destrói o templo, destrói o palácio, destrói as casas principais. Ele tira os pontos de referência e leva as pessoas cativas para a Babilônia. E Abacuque viveu esse tempo da dificuldade, tempo de perseverança. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, o campo não produza mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Querido, nós temos motivo para alegrar no Senhor hoje, em tempo de dificuldade. Nós temos motivo de alegrar no Senhor em tempo de dificuldade. Nós temos motivo para alegrar no Senhor em tempo de dificuldade. O maior aprendizado que nós podemos receber na vida é quando nós entendemos que Deus permite a gente passar por situações difíceis e complicadas, a ponto de você às vezes questionar Deus e perguntar: Senhor, por que isso está acontecendo comigo?
Eu digo para você, querido, que está vivendo esse tempo, é hora de você olhar para dentro de você e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo no tempo da dificuldade? Queridos, Abacuque viveu isso, carregou todas essas marcas e teve todos esses desafios. As crises espirituais e sociais estavam sendo vivenciadas pelas pessoas, crises semelhantes às que nós vivemos hoje. Crises semelhantes às que nós vivemos hoje. Pessoas que dizem assim: Deus, mas eu sempre fui uma pessoa correta, sempre eu trabalhei, sempre eu me esforcei, sempre eu procurei produzir, e me mandaram embora, e agora? Senhor, como pode isso? O Senhor me abençoou, eu montei o meu negócio, nunca deixei de pagar o meu aluguel, nunca deixei de pagar as minhas contas, e agora eu tenho que fechar minha porta. Querido, o tempo de crise gera esse tipo de situação. Não importa em que época a sociedade esteja no seu curso, mas quando a crise vem, o tempo que for, ele traz e trouxe consequências sérias para o povo. Ainda assim, todavia, apesar de eu reclamar com o Senhor, apesar de eu achar que todas essas coisas o Senhor podia pensar diferente. Esse é o povo do Senhor. Quantos anos o Senhor construiu essa história, tirou o povo lá do Egito, dos nossos pais, trouxe aqui, deu essa terra, e agora o Senhor não está tendo paciência com o povo? Não faz isso não, Senhor. Todavia, se o Senhor for fazer isso, eu vou ficar na sua presença. Querido, não importa a situação que você passa, todavia, escolha ficar firme com o Senhor, continuar exaltando o Senhor, continuar se alegrando no Senhor. Ele diz isso aqui claramente: todavia eu vou me alegrar, todavia eu vou me exultar no Senhor, porque eu sei que eu não vou perder a minha salvação. Querido, pode vir qualquer tipo de crise sobre você, permaneça no Senhor Jesus, que você pode perder todas as coisas, mas você não vai perder sua salvação. Isso é o mais importante para mim e para a sua vida. Embora eu saiba e tenha consciência de ser difícil você caminhar por algumas situações de dificuldades, muito difícil, mas é a realidade da vida. A IMM, nesses 20 anos de existência, ela só prevaleceu porque ela foi fiel à palavra do Senhor. Pode ter certeza disso. A igreja só prevaleceu porque ela foi fiel à palavra do Senhor. Deverá ser fiel sempre. Sim, sempre ela prevalecerá. A IMM, ela prevaleceu por milagre e bondade do Senhor. Porque se for olhar o que nós fazemos, se eu for olhar para mim como pastor, da minha incapacidade, muitas vezes da minha falta de um compromisso ainda maior com o Senhor, e de muitas coisas eu olho e falo assim: meu Deus, é um milagre. Como que uma pessoa que não foi preparada para isso, hoje tem tamanha responsabilidade? A IMM nesses 20 anos, ela prevaleceu, porque ela fez um compromisso de ensinar a palavra do Senhor.
Querido, eu não posso, de maneira alguma, em qualquer tipo de oportunidade que tiver, e aconselho você a fazer isso como cristão, todas as oportunidades que nós tivermos, devemos ser concisos no ensinamento da palavra de Deus, ser consciente com todo o ensinamento de Deus. E eu creio que, se assim for, Deus haverá de continuar nos guiando diante de todas essas circunstâncias difíceis que temos passado. Querido, eu posso afirmar para vocês, eu estou falando do nosso povo só aqui, a quantidade de pessoas que têm testemunhos para dar do que Deus tem feito e está fazendo no nosso meio. Quando nós tivemos que desacelerar nas nossas coisas e aquietar em muitas outras, Deus começou a agir. E tem mudado a sorte de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido desafiadas a começar empreendimentos novos, a aprender a fazer novas coisas, a alcançar pessoas além do que era a possibilidade. Nesses 20 anos, nós temos oportunidade de dar muitos testemunhos daquilo que Deus fez, está fazendo, e eu digo que continuará fazendo. Por mais que naquela época Jerusalém fora destruída, Nabucodonosor levou tudo de precioso que tinha em Jerusalém. Tudo aquilo que havia entrado para trazer reservas de divisa para o Estado, e estava sob o governo do rei, que servia ao Senhor, e estava na casa do Senhor, foi levado. E existe uma promessa sobre aquela região. Por causa desse pecado, mesmo que permitido por Deus, eles invadirem e conquistarem, nunca mais aquela nação se ergueria. Nós tivemos oportunidade de acompanhar fatos recentes da nossa época sobre aquela região. Eu tenho dados, eu guardei esses escritos para servir de prova para mim, quando ler e estudar. Houve um rei lá na Babilônia, chamado Saddam Hussein. Ele estava reconstruindo o templo no formato de Nabucodonosor. De tantos em tantos metros tinha um brasão, como aquele ferro que você marca o gado. Tinha um brasão marcado nos muros daquele palácio, reconstruído na era de Hussein. Aquele homem foi achado numa caverna, escondido e morto. Nunca mais aquela região ela vai conseguir novamente se erguer, porque quando ela começar a fazer isso, vem a destruição. Por quê? Porque fizeram isso aqui contra o povo de Deus. Querido, eu quero findar a minha fala hoje. Mesmo que Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jeremias e outros profetas escreveram e anunciaram a destruição, houve pessoas que deixou escrito para nós: todavia eu me alegro no Senhor. Querido, se ponha de pé.
Se ponha de pé. Eu tenho convicção de que todos nós que estamos aqui, muitos que não estão, que vão ouvir essa mensagem, deverão lembrar de tempos difíceis já vividos, nesses dias que se chama hoje. Muitos poderão estar vivendo dias difíceis e projetando dias difíceis para o futuro. Muitos dos que estão aqui poderão estar já vivendo isso. Muitos dos que vão nos ouvir poderão já estar vivenciando isso. E eu quero dizer que, todavia, você deve se alegrar no Senhor. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você agora. Você tem sido perseverante? Olha para dentro de você, feche os seus olhos. Não importa se você é jovem, se você ainda não é casado, não importa a sua idade. Importa o momento que você está vivendo. Eu tenho certeza que isso tem batido em todas as portas, porque eu tenho ouvido isso dentro da minha casa. Qual é a nossa esperança? Aonde está a nossa perseverança? Em que nós devemos perseverar? Querido, eu deixo essa palavra para você nessa noite em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, como foi pedido aqui, incumba de gravar essa palavra no seu coração e na sua mente. Tome posse. Seja perseverante. Cultive a perseverança. Não olhe para as coisas materiais. Não preocupe com as coisas materiais. Não se desespere. Não se ufane. Não se ensoberbeça. Presta atenção aonde você está. Será que você está sentado, cochilando, dormindo? Será que você não tem ouvido a mensagem do Senhor apelando para você a acalmar a sua alma, acalmar o seu espírito, a esperar no Senhor pacientemente? Abacuque fez essa oração e é a que eu faço com vocês nessa noite. Os presentes e todos aqueles que nos ouvirão. O Senhor é a nossa fortaleza. Aleluia. O Senhor é a sua fortaleza. Aleluia. Não se desespere. Não se abata diante de um problema que ele é muito pequeno diante do Senhor. Se fortaleça no Senhor. Se anime no Senhor. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, apesar de todas as lutas e dificuldades que você esteja passando. Faça isso, em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de nessa noite ministrar a sua palavra. Deus, agradecer pelo chamado que o Senhor colocou no meu coração e por tantas coisas que o Senhor tem me acrescido, acrescentado, me desafiado esses anos 18 que
passo como líder da igreja missionária aqui em Teófilo Otoni. Deus, muito obrigado por isso, porque o Senhor não olhou para a minha incapacidade, mas o Senhor olhou para mim e me deu coragem para me aceitar desafios. E tem os aceitado, Deus, através do poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Porque as minhas forças se vão indo, a minha idade vai se avançando, mas o meu coração tem se renovado a cada manhã na tua presença. Eu continuo me alegrando no Senhor. Apesar de todos os problemas que temos passado, eu posso dizer que o Senhor é a minha salvação. O Senhor é que tem firmado os meus pés. Deus, eu te peço que o Senhor faça isso com todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que estão sendo desafiados, Deus, nesse tempo, e têm vivido tempo de dificuldade, e não estão entendendo que o Senhor tem permitido todas essas coisas, porque o Senhor os quer adestrar, o Senhor os quer firmar também os pés, e o Senhor quer que todos o tenham como Deus forte, como único Senhor. Deus, eu abençoo os nossos irmãos nessa noite em nome de Jesus. Todos aqueles que têm vivido tempo de dificuldade, que eles aprendam com o Senhor e não se aparte nunca da sua presença. Muito obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E graças a Deus.